Você sabe quem são os pais do Pato Donald? Ou quem são os pais de Huguinho, Zezinho e Luizinho? Vem comigo depois da vinheta. Fala rapaziada, este é o canal do Geeksauro, um canal que tem por missão o resgate da memória afetiva da nossa infância com o pé no presente e um olhar para o futuro. No vídeo de hoje vamos tratar do maior mistério na história do Tio Patinhas. Galera, quem são os pais do Pato Donald? E quem são os pais dos sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luizinho? Desde sempre acompanhamos as histórias do Tio Patinhas, onde Donald e seus sobrinhos sempre estão ao lado do pato mais rico do mundo. Mas antes de entrarmos nesse papo, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe aquele seu like maroto, que muito nos ajuda, ou seu dislike, se assim você o preferir. Compartilhe e recomende este vídeo aos teus amigos, pois tenho certeza que você deve ter um amigo que lê ou leu muito Tio Patinhas. Desde sempre, mas desde sempre mesmo, você que era criança, aprendeu a ler com as histórias da família Pato, ainda é adulto e continua lendo Tio Patinhas e suas aventuras, deve em algum momento da tua vida ter se perguntado: poxa, eu só vejo o Donald junto do Tio Patinhas. E os meninos, é claro, sempre junto do tio ou dos tios. Mas quem são os pais? Por que eles ficaram no esquecimento? Portanto, neste vídeo, vou tentar elucidar este caso. Saibam vocês que por muitas décadas, os pais do Donald e os pais dos meninos ficaram no esquecimento, galera. Sim, ficaram no esquecimento. É claro que na revista do Tio Patinhas sempre aparecia o Pato Donald na maior parte das aventuras com os sobrinhos. Mas então vamos voltar no tempo, galera, porque eu vou parar com a enrolação e vamos direto ao assunto, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Tio Patinhas teve outros irmãos e um desses irmãos, ou melhor dizendo, irmã, chamava-se Hortência. Hortência é a mãe do Pato Donald, mas não pense que ele é o filho único, ele é um gêmeo. E a sua irmã chama-se Dumbella, sim, Dumbella. Então Donald e Dumbella, gêmeos, são filhos de Hortência Mac Pato e Patoso, seu marido. E como eu disse, Hortência, irmã do Tio Patinhas. Hortência tinha uma personalidade forte tal qual o seu irmão. Consequentemente, seus filhos, daí vocês vão entender por que o Pato Donald é um pato bravo, raivoso, que não leva desaforo para casa. E a sua irmã gêmea, consequentemente, é a mesma coisa. Vem a personalidade direta da mãe. Decide mudar de Patópolis, ir embora para outro país, mas não pode levar os filhos. Tem que deixar um para trás. E qual é a escolha dela? Leva a Dumbella consigo e deixa o Donald para ser criado pelo Tio Patinhas. Mas é claro que houve um quebra-pau na casa do Tio Patinhas, pois ele não queria saber de assumir essa responsabilidade. Então, Donald é criado agora pelo Tio Patinhas. Passa-se uns anos e o que acontece? A história se repete. Dumbella, a irmã do Pato Donald, ela deixa os meninos para que o irmão crie. E deixa apenas uma nota, dizendo que vai embora, sem muitas explicações. Lembra daquela situação que a gente viu muito em filmes americanos, onde se deixa uma criança num cesto, bate na porta e some? Bom, foi bem isso que aconteceu com o Donald. A irmã deixou os meninos dessa maneira, o bilhete, e caiu no mundo, sem muita explicação. Como eu disse anteriormente, naquela época não tinha-se preocupação com as explicações ou com as consequências desse tipo de ato. Não tendo saída, Donald então passa a criar os meninos.
Aí você se pergunta, mas em algum momento das histórias os meninos não tiveram um questionamento? Não. Tanto quanto não era importante que o Donald soubesse da existência da mãe, ou se preocupasse aonde está minha mãe ou o meu pai, os meninos, consequentemente, foi a mesma coisa. Não importa. O que vale é o tio Patinhas e suas aventuras, continuando a enriquecer cada vez mais, pois ele é o pato mais rico do mundo, e tendo o seu sobrinho raivoso ao lado, Donald, e mais os meninos que são boa gente, o Guinho, Zezinho e Luizinho, os escoteiros mirins. E assim seguiu-se o baile ao longo das décadas. Até, galera, então. Até 2014, onde vivemos o século das mudanças, e as mudanças ainda continuam acontecendo nas mídias, na política, na música, ou seja, em N áreas da nossa vida. As mudanças continuam acontecendo e não seria diferente então com o tio Patinhas, que passou todas essas décadas com o seu sobrinho em altas aventuras. Digamos que o politicamente correto, creio eu, o politicamente correto resolveu acertar esse mistério. Certamente, para os dias atuais, é inadmissível termos um pato solteiro com sobrinhos e você não saber nada do paradeiro dos pais biológicos. Em 2014 resolveu-se escrever as mini-bios dos personagens da família Pato, onde inclusive temos uma árvore genealógica, onde agora você, com este material, pode entender a base da história da família do tio Patinhas. Por que que a vovó Donalda cria o Gansulino, e o Gastão é um ganso, mas é primo do Donald, e por aí vai. Você vai entender através das ramificações dessa árvore genealógica, onde começa a história da família MacPato. Os tios do tio Patinhas e tudo mais, seus pais, e aí segue o baile. Ok, galera? E dito tudo isso, através dessa mini bio, descobrimos que Dumbella simplesmente deixou os meninos para o seu irmão criar, porque ela ia entrar numa questão de tentar ser uma astronauta, ir para o cosmos e nunca mais voltar. É estranho, sim, é muito esquisito isso daí, mas fazer o quê? Não tínhamos nada, tudo que tínhamos era só um bilhete praticamente de rodapé, então vamos aceitar que foi isso que aconteceu com a mãe dos meninos. Mas a história da Dumbella parou por aí? Bom, depois de todo esse processo, ainda tivemos agora a animação DuckTales, os Caçadores de Aventuras, onde temos as aventuras do tio Patinhas com os meninos e menos a participação do Donald, que deixa os meninos para o tio Patinhas para tentar fazer o que a irmã fez na mini bio. Arrumar um emprego, ir para alto mar, enfim, isso daí. É o que o Donald resolve. Mas o desenho é ruim? Não, o desenho é muito bom. Ele adapta muitos arcos dos quadrinhos. É muito bom mesmo. Se você não assistiu, eu recomendo. DuckTales, os Caçadores de Aventuras. Mas a mãe aparece no desenho? Não que eu me lembre. Até onde eu assisti, eu não vi. Olha que eu assisti bastante episódio, eu não vi ela. Porém, galera, o desenho passou por um reboot. E em 2017, a nova versão de DuckTales, os Caçadores de Aventuras, agora coloca o Donald no seu devido lugar, junto do tio Patinhas e mais com os meninos. O interessante é que nessa versão, os meninos têm o tio Donald, esforçado como sempre, tentando arrumar um emprego, como um verdadeiro perdedor. Ele nunca consegue um emprego, quando consegue, ele acaba perdendo devido ao seu gênio difícil. E os meninos desconhecem o tio Patinhas. Não sabe que ele é o pato mais rico do mundo, como ele começou a vida dele, porque o Donald, nessa animação, no início, ele decidiu seguir com a vida dele. Porque, pelo histórico dos quadrinhos, o Donald sempre esteve com o tio Patinhas. Mas a animação já nos mostra assim. Passa-se o tempo, o Donald tenta levar a vidinha dele sem pedir nada pro tio Patinhas. Até que um dia surge uma entrevista de emprego, uma grande oportunidade para ele, que depois torna-se uma maracutaia, claro. E ele precisa de um favor do tio Patinhas, para que ele olhe os meninos enquanto ele vai até essa entrevista. Esta adaptação, como foi o primeiro contato dos meninos com o tio Patinhas?
E eles começam a ver dentro da casa do tio Patinhas vários objetos, é lógico, que são das conquistas dele ao longo da sua trajetória para se tornar o pato mais rico do mundo. E eles não acreditam que aquele velho com bengala foi um grande aventureiro e que, consequentemente, eles acabam descobrindo um quadro. E nesse quadro, o tio Donald está numa ação junto com o tio Patinhas e eles não acreditam que é tudo aquilo. Isso aqui é fake, bem por aí, é fake. Não é verdade isso daí. O tio Donald não é esse cara. E acontece que dentro desse episódio, ainda é o primeiro episódio, galera, hein? É o primeiro. Acontecem muitas coisas e eles podem ver que realmente o tio Patinhas é o cara que eles não acreditavam ser, ou seja, só um velhinho. E o Donald junto com ele, né, na ação, os dois funcionando. Bem uma pegada tipo Batman e Robin, muito sincronizados os dois. E eles ficam impressionados e querendo saber mais, então, sobre esse tio misterioso. O que ele é, na verdade. Só que tem um detalhe. Este quadro tem um canto da foto, da imagem, tá dobrado. Tipo, com o tempo, acabou soltando-se da moldura. E um dos meninos acaba descobrindo que tem uma pessoa ali. Só que como dobrou essa ponta, né, do quadro, você só vê o Donald, vê o tio Patinhas, os inimigos e tudo que acontece na aventura. Mas quem é aquela pessoa? E na hora que um dos meninos, ele coloca essa aba da foto no seu devido lugar, é a mãe deles. E quando eles vêm, eles dizem, mamãe. Moral da história, nesta nova versão, eles sabem quem é a mãe. Ao contrário de todo esse tempo nos quadrinhos que não tem muita informação da mãe. Mas nessa versão eles sabem quem é a mãe deles. Mas estou gostando demais. E eu posso adiantar para vocês que a Dumbella é resgatada dentro dessa animação. Eu contei toda essa história para vocês, de repente para se interessar também ir atrás e ver esse novo DuckTales. Mas a Dumbella é reintroduzida. Sim, ela foi uma astronauta. Conta a história dela tal qual é o que foi apresentado na Mini Bill em 2014. Ela foi uma astronauta, se perdeu no espaço, mas conseguiu voltar. E, como não deveria ser diferente, ela é uma personagem, lógico, de temperamento forte, como eu disse anteriormente, devido à característica da mãe. É uma personagem de temperamento forte, mas obstinada. Faz parte de uma inclusão, mas uma inclusão bem feita. Porque agora não temos só o núcleo tio Patinhas, Donald e sobrinhos, temos também algumas personagens femininas e a própria irmã, que no decorrer da série vai ganhando mais destaque. Ela começa só aparecendo esporadicamente, mas depois ela vira, na próxima temporada, um personagem fixo. E esse personagem foi tão bem construído que, além de mostrar uma mulher astronauta, uma heroína, ela também é deficiente, porque no processo ela perde uma perna. Então ela usa uma prótese. Olha só que, de forma genial, eles redefiniram o personagem, apresentando para nós, oficializando a existência da Dumbella, porque agora nós podemos vê-la, saber como ela é, e com todas essas características que acaba conectando conosco, colocando uma certa dificuldade nela, aparente, porém ela contorna e prova que não é por causa da deficiência dela que ela vai deixar de ser o que ela é, uma pessoa obstinada, correta e corajosa. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, dá tempo, galera, é só apertar o botãozinho aí de inscreva-se, não vai doer nada em você. Deixar aquele seu like maroto, fazer o processo de compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, e indicar para pessoas que curtem esse tipo de conteúdo, pois afinal a missão aqui do canal do Geeksauro é a memória afetiva e a informação tem que correr, não pode ser retida por mim, ela tem que ser passada para gerações futuras. Eu me despeço aqui e digo o meu jargão de sempre. Fui!